Em nosso primeiro estudo, falamos sobre metanarrativas, ou seja, 5 temas que compõem a narrativa bíblica mais abrangente. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você precisa ter esses 5 temas, esses 5 grandes temas na sua mente, porque eles, de certa forma, eles fazem o que nós chamamos de ah, fornecer um padrão de crenças. São eles, então, a criação, que nos conta o que Deus fez, a queda, que nos conta o que aconteceu com o que Deus fez, o exílio, que nos conta o estado daquilo que Deus fez, ou seja, como está a situação, e a redenção, que nos conta o que Deus fez para resolver aquilo que aconteceu, e por fim a restauração, que nos conta para onde tudo está indo. São esses temas, grandes temas, chamados de metanarrativas, que compõem a narrativa bíblica mais abrangente. Bom, nós então vamos começar falando um pouco sobre o livro de Gênesis, de forma resumida e de forma inicial. O propósito do livro de Gênesis é registrar a criação do mundo por Deus e o desejo de Deus em ter um povo separado. Moisés escreve, destinando então esses escritos ao povo de Israel, no deserto durante as peregrinações de Israel, em algum lugar da península do Sinai, atualmente conhecido como Oriente Médio. Moisés está junto com o povo naquele momento de peregrinação e ali então ele escreve esse relato da criação do mundo por Deus, esse desejo de Deus em ter o povo separado, aproximadamente 1450, 1400 anos antes de Cristo. Gênesis significa começo ou origem, e é por isso que ele desdobra esse registro do início do mundo, esse registro não só do início do mundo, mas do início da humanidade, das civilizações, da família, do pecado, da salvação e, por fim, da redenção. Essa história do propósito e do plano de Deus para a sua criação. Então, como um livro do início, Gênesis ele separa esse cenário para toda a Bíblia. E é por isso que nós dizemos que ele revela a pessoa e a natureza de Deus. O Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o juiz, Deus é o redentor. Gênesis também revela o valor e a dignidade dos seres humanos. Esses seres humanos que são feitos à imagem de Deus, que são salvos pela graça desse Deus e que são usados por esse Deus no mundo. Gênesis também revela a tragédia e as consequências do pecado, da queda, a separação de Deus, o julgamento que esse homem recebe. E também podemos falar que Gênesis revela a promessa e a garantia e a segurança da salvação. Coisas que se relacionam com aliança, com perdão, com o próprio Messias prometido. Gênesis vai trazer também isso para cada um de nós. Nós podemos identificar alguns locais-chave no livro de Gênesis. Resumidamente, rapidamente, porque nós vamos retomar isso, retornar também a esses assuntos posteriormente, alguns locais-chave que você tem aí. Então, quando você pensa em Gênesis, em locais, você precisa ter esses 9 locais na sua mente. As montanhas do Ararat, quando as inundações diminuem, a arca repousa sobre a montanha de Ararat. Nós vamos ver isto. Depois Deus espalha as pessoas, dando a essas pessoas diferentes idiomas. Isso acontece num local chamado Babel. Abraão, descendente de Sem e pai da nação hebraica, nasce numa grande cidade chamada Ur dos Caldeus. Ali Terá, Abraão, Ló e Sarai deixam Ur e eles seguem até a região chamada de Crescente Fértil do rio Eufrates. Eles se dirigem em direção à terra da Canaã e ao longo do caminho eles se estabelecem na vila de Harã por algum tempo. Deus pede a Abraão que deixasse Harã e fosse para um lugar onde ele se tornaria pai de uma grande nação. Então Abraão, Ló e Sarai, eles viajam para a terra de Canaã e eles se estabelecem perto de uma cidade chamada Siquém. Abraão se muda para um outro lugar chamado Hebrom, onde ele estabelece ali em Hebrom as suas raízes. Abraão, Isaac e Jacó, eles vivem e eles são enterrados ali em Hebrom.
O poço em Berseba é uma fonte de grande conflito entre Abraão e o rei Abimeleque, e mais tarde se torna um sinal do juramento que eles fizeram ali, da aliança que eles fizeram ali. Anos depois, enquanto Isaac se deslocava de um lugar para o outro, Deus lhe aparece ali em Berseba e lhe transmite a aliança que havia feito com o seu pai Abraão. Em Betel, depois de enganar seu irmão, Jacó deixa Berseba então e foge para Harã, e ao longo do caminho Deus revela a Jacó em sonho, se revela a Jacó e transmite a aliança que ele havia feito com Abraão e Isaac. Então Jacó mora em Harã, trabalha para Labão, se casa com Lia e Raquel e depois tem um encontro tenso com seu irmão Esaú. Depois desse encontro ele retorna até Betel. Por fim, o local-chave é o Egito, né? O Egito é onde Jacó, depois de ele ter os seus 12 filhos, incluindo José, que era o seu favorito, os irmãos, então, ficaram com ciúmes de José e vendem a mercadores, e esses mercadores levam José para o Egito. Eventualmente, José, então, se torna e passa de um escravo egípcio para o braço direito do faraó, sendo usado por Deus para salvar o Egito da fome. Depois toda a família se muda de Canaã para o Egito e lá eles se estabelecem até as narrativas do livro de Êxodo. Então esses 9 lugares eles são muito importantes para a gente guardar na nossa mente. E também pessoas-chave, nós poderíamos falar entre tantas, de 6 pessoas-chave aí, e as suas descendências, e aquilo que acontece com seus descendentes. Então poderíamos dizer que Gênesis é um livro de uma história de 9 lugares e 6 pessoas, contando a história de Adão, depois a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e, por fim, a história de José. Guarde isso na sua mente para que você situe-se aí vendo no mapa. Esse é um mapa que tem uma relação da atualidade com as cidades, localizações antigas. Então você tem aqui primeiro a possível região do Ararat, lá em cima, né, para cima do Irã. Depois você tem Babel, que fica mais para baixo, ali entre a divisa com o Irã e o Iraque, nos dias atuais. Depois nós temos Ur dos Caldeus, que é um pouco mais para baixo, ali próximo já do Golfo Pérsico e da Arábia Saudita, dos dias atuais. Depois nós temos Arã, que fica nessa região ali, próximo da Síria, né, quase na divisa da Síria com Iraque. Depois nós temos Siquém, né, mais na região atualmente conhecido como Israel. Depois também nessa região nós temos Hebron, quase na divisa Israel-Jordânia. E nós temos depois Berseba, mais para baixo, quase já próximo do deserto do Egito, nas divisas com o Egito. Nós temos depois Betel, muito próximo ali a Jerusalém. E o próprio Egito, né, o país, é uma localização importante. Então, basicamente, Gênesis, para você ter uma noção, vai girar em torno desses 9 lugares para que você se situe aí e foque dentro dessa região. Deus. É aí que Gênesis começa. De uma só vez, nós vemos Deus criando o mundo, nessa majestosa exibição de poder, de propósito, o que vai culminar na criação do homem e de uma mulher feitos à sua imagem e semelhança. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que a mente moderna enfrenta. Essa galáxia, que atualmente sabemos que gira a quase 700 ou 800 mil quilômetros por hora, e mesmo nessa velocidade, além disso, nós temos galáxias é, que sabemos que a nossa galáxia precisa de 200 milhões de anos para fazer uma rotação. Nós temos e sabemos que existem mais de 1 bilhão de outras galáxias no universo. Alguns cientistas dizem que o número de estrelas é igual ao número de grãos de todas as areias em todas as praias do mundo. Então observa esse complexo mar de estrelas giratórias que funcionam numa ordem e eficiência notáveis. E nós acreditamos que tudo isso tem um criador. E dizer que o universo aconteceu por acaso ou evoluiu requer muito mais fé do que acreditar que Deus está por trás da criação.
Deus não precisava criar o universo, mas ele escolheu criar o universo. Por quê? Porque Deus é amor e o amor é melhor expresso em relação a alguma coisa ou a uma outra pessoa. Então Deus cria o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Nós precisamos evitar reduzir a criação de Deus a termos meramente científicos. Precisamos lembrar que Deus criou o universo porque Ele nos ama. Nós somos a coroa da criação e tudo que Ele criou para nós. A história da criação nos ensina muito sobre Deus e muito sobre nós mesmos. Nós aprendemos que Deus é um Deus criativo e, como criador, ele é distinto da sua criação, né? É um Deus eterno que está em controle do mundo, no controle de todas as coisas. Nós aprendemos sobre nós mesmos, nós aprendemos que Deus escolheu nos criar, que nós somos valiosos aos olhos de Deus, que nós somos mais importantes, por exemplo, do que os próprios animais. Então, a história da criação nos ensina isso sobre Deus e sobre nós mesmos. Como é que Deus criou a Terra? Esse ainda é um assunto de grande debate. Alguns dizem que ele criou a Terra com uma explosão repentina e o universo apareceu. Outros dizem que Deus iniciou um processo e o universo evoluiu ao longo de bilhões de anos. Quase todas as religiões antigas têm a sua própria história para explicar como a Terra surgiu. Quase todos os cientistas têm uma opinião sobre a origem do universo, mas somente a Bíblia mostra um Deus supremo criando a Terra a partir do seu grande amor e dando a todas as pessoas um lugar especial nela. Nós nunca saberemos todas as respostas de como Deus criou a Terra, mas a Bíblia nos diz que Deus a criou. E esse fato por si só dá valor e dignidade a todas as pessoas. Quem criou Deus? Fazer essa pergunta é assumir que havia um outro criador, né, antes de Deus. Nós não podemos fazer essa pergunta porque nós precisamos perceber que Deus sempre existiu. Deus é um ser infinito que foi, é e será, que não foi criado por ninguém. Embora isso seja difícil de entender, porque as mentes finitas não conseguem compreender o infinito. Essa é a verdade das Escrituras. Assim como a gente pode tentar pensar no número mais alto que você conhece, mas você não pode e não consegue fazer isso, porque sempre haverá um número mais alto. Da mesma forma, a gente não deve limitar o Deus infinito à nossa compreensão finita. Isso é um pressuposto, a origem da existência de Deus e, antes de todas as coisas, como um ser eterno, que nós vamos falar sobre isso no decorrer dos nossos estudos. A Bíblia não discute o assunto da evolução. Em vez disso, a cosmovisão bíblica pressupõe que Deus cria o mundo. Por isso, a visão da criação bíblica não entra em conflito com a ciência, mas está em conflito com qualquer visão de mundo que comece sem um criador. Por isso, cristãos comprometidos e sinceros têm lutado com esses assuntos dos começos e chegado a conclusões diferentes, né? E é de se esperar isso porque as provas são muito antigas e fragmentadas e etc. Por isso, os estudantes da Bíblia e da ciência devem evitar qualquer polarização, pensamentos aí como preto e branco, tendo cuidado para não fazer com que a Bíblia diga o que ela não diz. Por isso, nós não devemos fazer a ciência também dizer aquilo que ela não diz. O aspecto mais importante da discussão não é o processo da criação, mas a origem da criação. O mundo não é um produto do acaso e da probabilidade cega. Deus criou. A Bíblia não apenas nos diz que o mundo foi criado por Deus, mais importante ainda, nos diz quem é esse Deus. Ela revela a personalidade desse Deus, o seu caráter, o seu plano para a sua criação. Também revela o desejo mais profundo desse Deus de se relacionar, de ter comunhão com as pessoas que ele criou. Então Deus dá esse passo em direção à comunhão conosco através dessa visita histórica ao planeta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós podemos conhecer de forma muito pessoal esse Deus que criou o universo. Esses céus e a terra estão aqui. E estamos aqui. E Deus cria tudo que nós vemos e Deus criou tudo que vemos e tudo que nós experimentamos.
Por isso o livro de Gênesis começa: Deus criou os céus e a terra.